O curso The Word 2019 possui o objetivo de capacitar o aluno a utilizar este software da Microsoft destinado à criação e edição de textos. Para isso, apresenta as ferramentas e recursos existentes, que possibilitam a elaboração e organização de textos de trabalhos e projetos, a personalização da aparência e muito mais. Você irá estudar nesta aula sobre as ferramentas de criação de gráficos, conhecendo as opções disponíveis e vendo como inseri-los e editá-los. Além disso, irá aprender sobre os Smart Arts, sua utilidade e como aplicar e formatar esses elementos gráficos. Olá, vamos começar mais uma aula do nosso curso The Word 2019. Animado para dar prosseguimento ao nosso estudo? Você já aprendeu diversas coisas, não é mesmo? Não se esqueça de que para que o seu aprendizado tenha qualidade, é indispensável que você tenha empenho e dedicação no estudo do conteúdo que vemos nas aulas. Então vamos relembrar o que vimos na aula passada, pois o conteúdo aprendido é muito importante para dar continuidade ao nosso estudo. Na aula anterior você aprendeu sobre os recursos disponíveis no programa para tradução de textos e de documentos inteiros. Além disso, conheceu o procedimento correto para a criação de macros, vendo como efetuar a sua configuração, como utilizá-la e como excluí-la. Agora sim, vamos dar início à nossa aula, pois ainda existem alguns assuntos que você precisa aprender. Na aula de hoje, iremos conhecer as diversas ferramentas do Word, que possibilitam a criação de gráficos e Smart Arts. Assim, para começar o aprendizado desta aula, vamos apresentar primeiro as formas de uso de gráficos no Word. Tenha em mente que com o Word podemos apresentar informações de diversas maneiras. E uma delas é usando gráficos para ilustrar os dados de um texto, como você pode ver nesta imagem. No Microsoft Word, é possível inserir vários tipos de gráficos de dados, como gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos de pizza, dentre outros modelos. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, é importante que você se atente à seguinte ponderação. O recurso de gráficos no Word agiliza e facilita a exibição de informações a serem inseridas no texto, permitindo a melhor compreensão dos dados. Tendo ressaltado essa informação, podemos voltar às explicações. Continue atento. Como você já sabe, primeiramente vamos iniciar o Word. Para isso, clique no botão Iniciar do Windows. Clique sobre o ícone do Word. Agora clique em Abrir. Clique em Procurar. Clique em Disco Local C. Dê um clique duplo sobre a pasta Word 2019, módulo 2. Clique na barra de rolagem e arraste para baixo. Clique sobre o arquivo Tabela de Preços, gráfico, para selecioná-lo. Clique em Abrir. Pronto, este é o documento que iremos utilizar para aprender sobre os usos de gráficos no Word. Para inserirmos um gráfico no Word, precisamos de uma fonte de origem de dados, como esta que podemos ver aqui na tela. Nosso exemplo será baseado nesta tabela, que indica a quantidade de carros vendidos por mês no Brasil. Aqui nas linhas são indicados a marca e o modelo do carro. E nas colunas são exibidos os meses do ano. Digamos que é solicitado a você realizar um relatório mensal sobre essas vendas.
mas os dados deverão ser apresentados em formato de gráfico. Você poderá realizar essa tarefa facilmente usando a ferramenta gráfico do Word. Para começar, clique na guia Inserir. No grupo de comandos para ilustrações, usaremos o botão Gráfico. Vale destacar que a criação de gráficos é indicada para facilitar a detecção de padrões e tendências nos dados. Dê um clique sobre o botão Gráfico. Na janela Inserir gráfico é possível escolher qual destas opções de gráfico podemos inserir no documento. Cada tipo de gráfico exibe até 6 subtipos, que você poderá selecionar nesta seção. O objetivo de se usar gráficos é exibir dados de maneiras que sejam significativas para o seu público-alvo. Definido esse público, será mais fácil para você escolher qual tipo de gráfico usar. Para ilustrar os gráficos da nossa tabela, clique no tipo de gráfico barras. Vamos manter a opção de barras agrupadas e confirmar a inserção. Clique no botão OK. Ótimo, já podemos ver aqui o gráfico de barras inserido no documento. E aqui acima podemos observar uma planilha do Excel que será usada para inserirmos os dados da nossa tabela do Word. Você verá que o processo é bem simples e prático. Antes, vamos melhorar a visualização do nosso documento. Então, clique aqui na barra de rolagem e arraste para cima. Pronto, agora iremos inserir os dados que estão nesta tabela. Antes, porém, vamos ver se você está entendendo o conteúdo. A seguir, você irá ler uma frase e depois deverá escolher a opção que determina se ela é correta ou errada. Está bem? Então, vamos lá. No Microsoft Word, é possível inserir vários tipos de gráficos de dados, como gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos de pizza, dentre outros modelos. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Isso mesmo, essa sentença é realmente correta, como vimos há pouco. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Note que já redimensionei e reposicionei a tabela para facilitar o trabalho. Pois bem, saiba que iremos inserir os dados que estão na tabela diretamente na planilha do Excel. E você poderá acompanhar as alterações automáticas no gráfico aqui abaixo. Na primeira linha da planilha, que representa no gráfico o eixo horizontal, iremos definir os nomes para as séries, que são os valores que queremos inserir no gráfico. Primeiramente, vamos selecionar a célula. Então, clique nela. Com a célula já selecionada, apenas digite VWGO. Pressione a tecla Tab para irmos à próxima célula. Ótimo, agora note que o nome Série 1 foi automaticamente substituído pelo nome que digitamos. Esta área do gráfico se chama Legenda. Ela indica a cor da série que é representada no gráfico. Continuando, digite Fiat Uno. Pressione a tecla Tab. Note aqui novamente a alteração. Agora digite Fiat Palio. Como mencionado anteriormente, o gráfico irá representar as informações da tabela. Assim como já digitamos os nomes dos 3 primeiros carros da lista, precisamos criar mais 2 colunas para o restante dos nomes, não é mesmo? E para isso vamos usar este botão clicando e arrastando até a coluna F.
Assim, clique aqui e arraste até aqui. Muito bem, agora vamos digitar os outros dois nomes. Clique nesta célula para selecioná-la. Agora digite Hyundai HB20. Pressione a tecla Tab. Vamos colocar o último nome. Digite VW Fox. Pronto, já estamos com os nomes dos 5 carros inseridos no gráfico. Eles não estão sendo exibidos na ordem correta, como pode perceber. Aprenderemos daqui a pouco a modificar esta ordem. Agora clique nesta célula. Iremos preencher o eixo vertical, que é onde indicamos as categorias. Antes, porém, é importante que você se atente à seguinte informação. Gráficos são utilizados para exibir séries de dados numéricos em formato gráfico, com o objetivo de facilitar a compreensão de grandes quantidades de dados e do relacionamento entre diferentes séries de dados. Com essa informação em mente, entenda que tanto as séries quanto as categorias são definidas por você. A organização dos dados irá depender de como você deseja ilustrá-los. No nosso caso, vamos definir como categorias os 3 primeiros meses do ano. E assim, o nosso gráfico irá exibir de forma agrupada a quantidade mensal vendida no Brasil de cada modelo que indicamos nas séries. Digite o mês de janeiro, abreviado, JAN. Agora pressione a tecla Enter. Note aqui no eixo vertical do gráfico que o nome do mês já foi inserido. Vamos agora inserir a abreviação para o mês de fevereiro. Digite então o seguinte, FEV. Pressione a tecla Enter novamente. Digite a abreviação para o mês março, MAR. E pressione Enter para finalizar. Muito bem, precisamos agora excluir a categoria 4, pois não iremos usá-la, e vamos fazer isso excluindo a linha 5 da planilha. Clique aqui com o botão direito do mouse. Ótimo, agora clique na opção Excluir. Perfeito, note que agora só temos 3 categorias sendo exibidas. E elas estão com os nomes dos meses que definimos para elas. Antes de prosseguirmos, vamos relembrar alguns pontos importantes. Selecione a alternativa que contém a palavra que completa corretamente a próxima afirmação exibida. A área do gráfico chamada indica a cor da série que é representada no gráfico, coluna, linha, legenda, eixo, título. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo! Você realmente está prestando bastante atenção na aula. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. O próximo passo é preencher a planilha com a quantidade de carros que cada modelo vendeu durante esses 3 primeiros meses do ano, usando os números da tabela que o texto contém. Vamos iniciar pelo modelo mais vendido, o Gol, que teve 22.337 carros vendidos somente no mês de janeiro. Primeiro, clique nesta célula para ativá-la. Agora apenas digite 22.337 e pressione a tecla Enter. Pronto, note no gráfico que foi inserida uma barra da mesma cor da legenda para o modelo de carro Gol. Aqui no eixo horizontal é indicado também uma estimativa em milhares da quantidade de carros vendidos. No caso, o modelo Gol vendeu mais de 20.000 carros no mês de janeiro. Assim, a barra ultrapassa um pouco o valor de 20.000, para indicar que as vendas foram um pouco maiores do que esse valor, mas menores que 25.000, como podemos observar aqui. Vamos perceber agora a quantidade vendida no mês de fevereiro.
Apenas digite para ele 19.227. E pressione a tecla Enter. Muito bem, observe aqui a barra indicativa da quantidade vendida no mês de fevereiro. Observe que a barra ultrapassou a faixa dos 15.000, já que as vendas ficaram em 19.227 em fevereiro. Agora digite o valor de março, 19.227. E pressione a tecla Tab. Pronto, observe que a barra quase atinge a faixa de 20.000 carros vendidos. Você notou como o processo de criação de um gráfico no Word é simples? Basta escolher o gráfico e preencher a planilha com os dados corretos, que todas as informações são inseridas diretamente no gráfico. Bom, como já aprendemos a inserir dados na planilha, deixe que eu termine essa tarefa para nós. Aqui estão todas as células preenchidas. E aqui no gráfico podemos visualizar todas as barras indicando a quantidade de carros, por modelo, vendidos durante esses 3 meses. Podemos fechar a planilha agora, pois, por enquanto, não iremos adicionar mais nenhum dado. Clique aqui para fechar. Agora que o nosso gráfico já está pronto, iremos fazer algumas alterações nele. Vamos, por exemplo, alterar a disposição dele em relação ao texto. Por isso, primeiramente, clique no gráfico com o botão direito do mouse. Clique em Quebra de texto automática. Agora clique aqui na disposição quadrado. Muito bem, vamos diminuir um pouco o nível de zoom para visualizarmos melhor o gráfico. Clique aqui e arraste até aqui. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Um gráfico possui vários elementos. Alguns deles são exibidos por padrão, enquanto outros podem ser adicionados conforme necessário. É possível alterar a exibição dos elementos do gráfico movendo-os para outros locais do gráfico, redimensionando-os ou alterando seu formato. Também é possível remover os elementos que você não deseja exibir. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. Como dissemos anteriormente, podemos alterar a legenda do gráfico, já que os dados não estão na ordem correta. Iremos alterá-los neste momento. E para isso, usaremos a guia especial Design. Nessa guia, você encontra as opções para alterar o seu gráfico. Clique em Selecionar dados. Nesta caixa de diálogo chamada Selecionar fonte de dados, podemos selecionar a fonte de dados que queremos utilizar diretamente na planilha que foi aberta com ela. Note que o intervalo de dados selecionado na planilha está sendo indicado bem aqui. Mas o que iremos fazer nesta caixa é alterar a ordem de exibição dos dados. E para isso vamos usar o botão Mover para baixo. Mas antes precisamos selecionar o item da legenda que queremos mover. Clique sobre a legenda do modelo Go. Agora, com o item selecionado, clique em Mover para baixo. Clique mais uma vez aqui. Pronto, precisamos que este item fique no final da lista para que ele seja exibido como o primeiro item na legenda do gráfico. Então, clique no botão Mover para baixo mais uma vez. Para que o item vá para o fim da lista, clique uma última vez no botão Mover para baixo. Ótimo, o item agora está sendo localizado no final da lista. Precisamos reorganizar o restante dos itens para que fiquem na sequência correta, mas deixe que eu faça isso para nós. Pronto, agora a sequência está correta de acordo com a nossa tabela. Vamos confirmar as alterações. Dê um clique em OK. Você já pode notar aqui no gráfico que a legenda agora aplicou a sequência correta dos modelos de carros mais vendidos para os menos vendidos. Note que a ilustração das barras e suas respectivas cores também foram alteradas para seguir a ordem da legenda. Antes de prosseguirmos, vamos ver se você fixou as informações. Escolha a opção que completa corretamente a frase apresentada a seguir.
Para alterar a disposição do gráfico em relação ao texto, deve-se utilizar o botão Selecionar dados, Editar dados, Alternar linha-coluna, Opções de layout, Alterar tipo de gráfico. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Exatamente. É muito importante que você fixe bem todas essas informações. Agora que fixamos o conteúdo, podemos prosseguir com a aula. Repare que ainda não fechamos a planilha, pois iremos mostrar a você como alterar dados nela. Clique, por exemplo, nesta célula. Vamos apagar o conteúdo desta célula, e você poderá observar que no gráfico o dado também será apagado. Pressione a tecla Delete. Pronto, note aqui no gráfico que a barra foi automaticamente excluída. Ao apagarmos na planilha o dado que ilustrava a quantidade de carros que foi vendida do modelo HB20 no mês de fevereiro, a mesma informação foi excluída do gráfico. Vamos desfazer a ação usando o botão correto da planilha. Dê um clique aqui. Você poderá abrir esta mesma planilha para alterar ou incluir dados usando também o botão Editar dados. Como não iremos fazer mais nenhuma alteração, clique aqui para fecharmos a planilha. Agora vamos supor que você não tenha gostado do estilo automático do gráfico que você escolheu, ou ele não combina com a formatação do texto ou da página. Você poderá alterá-lo rapidamente usando os estilos de gráfico. Nesta galeria você tem algumas opções que pode usar para combinar com o seu texto. Para o nosso caso, clique em Estilo 3. Perfeito! Note que nesse estilo de gráfico são exibidos também os números que correspondem à quantidade de carros. Este estilo de gráfico deixa a ilustração dos dados mais completa. Vamos alterar também o título do gráfico. Clique aqui para podermos editá-lo. Agora digite 5 carros mais vendidos. Clique aqui para retirar a seleção. Excelente! É interessante adicionar um título ao seu gráfico, pois assim você já indica sobre do que ele se trata. Mas digamos que, depois de executar todos esses passos para deixar o gráfico pronto, você decida usar outro. Certamente seria muito trabalhoso refazer tudo novamente, você não acha? Mas usando este recurso você poderá fazer isso rapidamente. Clique no botão Alterar tipo de gráfico. Aqui são exibidas novamente todas as opções de gráfico. Vamos alternar para o gráfico de colunas. Selecione-o clicando aqui. Vamos usar o subtipo de gráfico colunas agrupadas. Clique em OK para confirmar. Pronto, o gráfico foi alterado rapidamente. Note que neste tipo de gráfico os valores são exibidos no eixo vertical. E as categorias, no caso os meses do ano, são exibidos no eixo horizontal. O gráfico de colunas nada mais é do que um gráfico de barras exibido na vertical. Para desfazer a ação, clique aqui. Diante do que acabamos de estudar, é muito importante que você fique atento a uma informação. Vamos ver qual é. Depois de criar um gráfico, você pode modificar qualquer um de seus elementos. Por exemplo, pode alterar a forma como os eixos são exibidos, adicionar um título ao gráfico, mover ou ocultar a legenda, ou exibir elementos adicionais do gráfico. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos que você deve entender bem. Vamos fazer algumas alterações no layout do gráfico para deixá-lo profissional. Vamos reduzir o tamanho dele. Clique neste ponto e arraste até aqui. Muito bem, vamos mover o gráfico para deixá-lo alinhado com o texto. Clique aqui e arraste até aqui.
Clique aqui para retirar a seleção. E vamos reduzir o nível de zoom para observarmos o resultado final. Clique aqui e arraste até aqui. Pronto, encerramos o nosso trabalho com gráficos. A partir de agora, será bem mais prático para você combinar texto com ilustrações no Word. Poderá mostrar aos leitores uma visão geral do documento, favorecendo assim a rápida análise dos dados. Assim, chegou a hora de responder a um exercício para verificarmos seus conhecimentos. Faça-a com atenção. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. O botão Alterar tipo de gráfico serve para alterar ou incluir dados. Na galeria Estilos de gráfico, há algumas opções que podem ser usadas para combinar com o texto. O gráfico de colunas nada mais é do que um gráfico de barras exibido na vertical. Depois de criar um gráfico, não é mais permitido modificar nenhum de seus elementos. É possível realizar alterações no layout do gráfico por meio da guia especial Formatar. Excelente! Você compreendeu bem. Com o conteúdo avaliado, vamos iniciar mais um assunto de nossa aula. Você já deve ter percebido que neste módulo do curso de Word, estamos vendo alguns recursos e ferramentas que nos auxiliam a exibir informações do nosso texto de forma visual e divertida. Geralmente as pessoas criam conteúdo apenas com texto, embora as ilustrações e gráficos ajudem o público a entender com mais facilidade as informações do que o texto. E nesta etapa da aula vamos conhecer mais um recurso que nos auxilia nesta tarefa de ilustrar os nossos documentos. Trata-se do Smart Art. Um elemento gráfico Smart Art é uma representação visual das suas informações e ideias, assim como podemos ver no exemplo desta tela. Então vamos aprender a usar mais esse recurso do Word. Mãos à obra. Para isso, deixe que eu abra um novo documento para podermos trabalhar. Pronto, estamos aqui com um documento que trata das estações do ano. O texto é curto e oferece algumas informações sobre as estações separadamente. Mas você não acha que seria interessante termos outros elementos que ilustrassem a ideia central do texto? Assim, o leitor já poderia visualizar de forma rápida sobre qual é o assunto tratado no documento. Clique agora sobre a guia Inserir para darmos início ao trabalho. Aqui no grupo de comandos para ilustrações, podemos encontrar o botão para inserirmos o objeto Smart Art. Dê um clique sobre ele. Ao criar um elemento gráfico Smart Art, você é solicitado nesta caixa a escolher um tipo, como processo, ciclo, hierarquia ou relação, além de outros. Clique, por exemplo, no tipo processo. Um tipo de exemplo gráfico Smart Art contém diversos layouts para comunicar sua mensagem de forma rápida, fácil e efetiva. Como podemos observar, clique no tipo Relação. Note que os layouts foram alterados de acordo com o tipo. Iremos usar o tipo Lista, assim clique aqui. Clique aqui para escolher este layout. Muito bem, note aqui ao lado a miniatura do layout que escolhemos, bem como a sua descrição. Esta descrição geralmente indica para qual tipo de informação é recomendável você utilizar este tipo de layout.
Escolhemos o layout lista contínua, com imagens, porque queremos mostrar grupos de informações que estão interconectadas. E queremos também ilustrar essas informações usando imagens. Basta confirmarmos as alterações, e para isso clique em OK. Pronto, aqui está a nossa lista com imagens. Agora basta editarmos o objeto para chegarmos ao resultado final. Você verá que esse processo é muito simples. O primeiro passo é inserir mais uma forma dentro do Smart Art. O objeto Smart Art é composto por diferentes formas que podem ser facilmente adicionadas, excluídas e alteradas. Neste layout temos apenas 3, como esta primeira que já está selecionada, mas precisamos de mais uma, já que as estações do ano são 4. E para isso dê um clique no botão Adicionar forma, do grupo Criar gráfico. Ótimo! Note que a nova forma já foi inserida, e ela já fica selecionada para poder ser editada. Mas antes note estes 2 botões, usados para elevar ou rebaixar uma forma dentro do Smart Art, deixando o objeto com as formas uniformes nos níveis que você estabelecer. Como o layout do nosso Smart Art é linear, não precisaremos fazer uso destes botões, mas, se necessário, basta clicar sobre ele para alterar a forma. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Para redimensionar todo o elemento gráfico Smart Art, deve-se clicar em sua borda e, em seguida, arrastar as alças de dimensionamento para dentro ou para fora até que o elemento gráfico Smart Art fique do tamanho desejado. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outra questão que é importante que você entenda bem. Repare que o Smart Art inclui texto pré-definido, de modo que você terá uma ideia do local onde o texto que você digitar irá ser introduzido. Para inserirmos o texto dentro do Smart Art, usamos o painel de texto. Dê um clique sobre ele. O painel de texto é o local que pode ser usado para inserir e editar o texto que aparece no seu Smart Art. Aqui no painel, a sequência do texto é exibida de acordo com o layout escolhido. Neste layout, por exemplo, não há subníveis de texto, já que ele é uma lista contínua. Ao selecionar uma forma, a caixa de texto correspondente a ela já aparece selecionada no painel. Assim, já vamos inserir direto a segunda estação do ano de acordo com o texto. Digite aqui na caixa de texto Inverno. Muito bem, você notou que o tamanho do texto das outras formas foi alterado? Enquanto você escreve, o Word vai ajustando o tamanho do tipo de letra para que o texto caiba nas formas. E quando o tamanho da fonte em uma forma diminuir pelo fato de você adicionar mais texto, todos os outros textos nas formas restantes do Smart Art também diminuirão para o mesmo tamanho. Isso irá manter uma aparência consistente e profissional do objeto. Essa é uma das vantagens em usar Smart Arts, pois à medida que você adiciona e edita o conteúdo, o elemento gráfico é atualizado automaticamente, tanto em relação ao texto quanto às formas. Vamos continuar e preencher as outras formas. Clique nesta terceira caixa de texto. Note que a forma foi selecionada ao clicarmos na caixa de texto que corresponde a ela. Agora digite Primavera. Excelente! Adicionamos o texto. E mais uma vez o Smart Art foi ajustado automaticamente. Continuando, clique aqui. E digite neste ponto, Verão. Agora precisamos preencher a primeira forma. Clique na primeira caixa de texto do painel. E digite nela, Outono. Pronto, assim encerramos a edição do texto com os nomes das estações inseridos no objeto. Para fechar o painel, clique no botão Fechar. Antes de continuarmos, vamos mais uma vez analisar seu rendimento.
Na próxima página você verá uma frase e deverá definir se ela é correta ou não. Então, vamos lá. Ao usar Smart Arts, à medida que você adiciona e edita o conteúdo, o elemento gráfico precisa ser atualizado manualmente, tanto em relação ao texto quanto às formas, pois isso não é feito automaticamente. Sim, não. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação realmente não está correta, pois vimos que as atualizações são feitas automaticamente. Agora podemos voltar às explicações. Como já vimos, esse layout da Smart Art possibilita inserirmos imagens dentro do Smart Art. E para fazer isso, clique sobre este ícone de imagem. Ótimo! É exibida agora a janela Inserir imagens. Vamos buscar as imagens usando a internet. Dê um clique em Imagens online. Agora digite outono. E pressione a tecla Enter. Muito bem, vamos selecionar esta primeira imagem que se refere ao outono. Assim, dê um clique sobre ela para marcá-la. E clique no botão Inserir. Pronto, a imagem que escolhemos foi inserida e ajustada corretamente dentro da forma. Agora deixe que eu termine de inserir as outras 3 imagens usando os mesmos passos que acabamos de fazer. Enquanto isso, vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Para excluir uma forma do elemento gráfico Smart Art, clique na forma que você deseja excluir e pressione Delete. Para excluir o elemento gráfico Smart Art inteiro, clique na borda do elemento gráfico Smart Art e pressione Delete. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros aspectos sobre Smart Arts que devem ser abordados. Aqui estão as outras imagens que se referem às outras estações do ano. Mas digamos que você faça uma alteração no texto do documento, colocando o verão como a primeira estação do ano, já que ela começa em dezembro e se estende até março. Como fazer a mesma alteração no Smart Art? Saiba que é simples inverter um Smart Art. Para isso, dê um clique no botão da direita para a esquerda. Pronto, note que todas as formas do Smart Art foram invertidas. Mas para manter a versão anterior, clique aqui novamente. Faremos agora algumas alterações no estilo do nosso Smart Art. Iniciaremos pela cor. Clique no botão Alterar cores. A galeria Alterar cores fornece esta caixa de opções de cores diferentes, cada uma aplicando uma ou mais cores de tema de uma maneira diferente às formas no seu Smart Art. Usaremos uma opção colorida para dar ênfase a cada forma. Clique sobre esta opção. Ótimo! Note como o objeto ficou com um aspecto bem diferente agora. Uma maneira rápida e fácil também de adicionar uma combinação de efeitos criado profissionalmente ao Smart Art é aplicar um estilo de Smart Art. Clique no botão Mais para visualizar as opções da galeria. Os estilos incluem preenchimentos de forma, bordas, sombras, estilos de linha, gradientes e perspectivas tridimensionais em 3D, e são aplicados ao elemento gráfico Smart Art inteiro. Selecione o efeito moderado. Excelente, nosso Smart Art está quase pronto agora. Mas lembre-se que para aplicar efeitos de cor e de estilos ao Smart Art, você deve ter o cuidado de não deixá-lo muito diferente do restante da formatação do documento. E você também deve sempre levar em consideração
o conteúdo ao qual você está transmitindo. Dito isso, iremos executar mais uma formatação. Agora alteraremos também o tipo de forma do nosso Smart Art. Para isso, iremos selecionar apenas as formas dentro do objeto, uma a uma. Clique sobre a primeira forma. Com auxílio da tecla Ctrl, selecionaremos as outras formas. Assim, pressione Ctrl e clique aqui. Ótimo! Vamos selecionar a terceira forma. Pressione Ctrl e clique aqui. E por fim, para a última forma, pressione Ctrl e clique aqui. Dessa vez usaremos a outra guia especial que está ativa. Clique sobre a guia Formatar. Clique no botão Alterar forma. Aqui encontramos todas as opções de formas do Word. Selecione a forma pentágono. Pronto! O nosso Smart Art está com um aspecto bem diferente agora. E a forma que escolhemos para ele transmite uma noção de continuidade, o que corresponde ao assunto tratado no texto do documento. Vamos visualizar melhor o resultado, diminuindo o nível de zoom. Clique aqui e arraste até aqui. E clique aqui para retirar a seleção. Aqui está o resultado final do nosso trabalho. O Smart Art deixou o nosso texto ilustrado e mais informativo. Você não acha? Assim encerramos mais essa aula do nosso curso de Word. Espero que ela possa ajudá-lo a deixar seus documentos mais agradáveis, claros e informativos. Agora vamos encerrar o programa. Nos botões de comando, clique em Fechar. Clique em Salvar. Com mais esse aprendizado, já podemos finalizar essa aula. Espero que tenha aproveitado o conteúdo da aula, pois ela foi repleta de conhecimentos. Saiba que todos eles são de extrema importância para o seu aprendizado. Por isso, continue se empenhando e estude bastante, pois já estamos chegando ao final do nosso curso. Até a próxima! Que bom revê-lo! Na aula de hoje aprendemos a usar gráficos para ilustrar dados de textos. Vimos também como criar um elemento gráfico Smart Art, como aplicá-lo e formatá-lo. Esse elemento é uma representação visual das informações e ideias. Revise o conteúdo caso tenha ficado dúvidas. Até a próxima!